Olá, meus caros. Voltamos então para mais uma aula a respeito do fato típico. Estamos trabalhando então a teoria geral do crime e nela a tipicidade. Eu na aula passada disse a você que o fato típico ele pode ser composto por 4 ou por 2 elementos, dependendo da classificação do crime em relação ao resultado naturalístico. Então você tem que lembrar sempre que os crimes, quanto ao resultado naturalístico, eles são ou materiais, ou formais, ou de mera conduta. Nos materiais, conduta e resultado, resultado necessário para a consumação. Nos formais, conduta e resultado, resultado desnecessário para a consumação. E nos de mera conduta, só conduta, sequer a previsão de resultado naturalístico no tipo. E nós chegamos à conclusão que os crimes materiais, eles se compõem, no que se refere ao fato típico, de 4 elementos. Nos crimes materiais, o fato típico é composto por 1. Conduta, 2. Resultado naturalístico, 3. Relação de causalidade ou nexo causal e 4. Tipicidade. Esta composição, no entanto, ela vai mudar em relação aos crimes formais e de mera conduta, onde, nos formais, o resultado não é importante para a consumação, ou, nos de mera conduta, não há resultado naturalístico previsto no tipo. Se o resultado não importa para a consumação ou não está previsto no tipo, eu não preciso dele. E se eu não preciso dele, por consequência, eu não preciso do vínculo entre ele e a conduta, que é o nexo. É por isso que nos crimes formais e de mera conduta, o fato típico ele vem composto unicamente por conduta e tipicidade. 2 elementos. Então, nos crimes materiais, conduta, resultado, nexo e tipicidade. Nos crimes formais e de mera conduta, conduta e tipicidade. E acabou. Agora, meus caros, sempre na preocupação de trazer aqui nas nossas aulas, no curso IOB Marcato, o que há de melhor, de mais novo, de mais atual, de mais relevante para concurso dentro do direito penal, nós não podemos nos satisfazer apenas com a tipicidade formal. Nós precisamos ainda analisar, e aqui vem uma questão moderna, a tipicidade material. Algo que, como eu estou chamando na nossa aula hoje, o fato materialmente típico. Isto porque muda-se, meus amigos, toda uma concepção dentro do penal. Não basta mais a simples prática daquele fato que foi praticado lá fora, na vida como ela é, lá no mundo do ser. Mesmo que ele aqui no mundo do dever ser encontre uma adequação típica. Olhem só o que eu estou falando. Mesmo que este fato praticado lá fora, na vida como ela é, encontre aqui a adequação típica no mundo do dever ser, ainda assim, meus amigos, nós não podemos dizer é típico. Porque vejam, eu não estou nem preocupado em saber se ele é criminoso ou não é ainda. Para dizer que é criminoso, eu teria que subir os 3 degraus. Primeiro degrau, fato típico, segundo degrau, ilicitude, terceiro degrau, culpabilidade. Não, a gente está longe ainda lá do terceiro degrau. A gente está no primeiro degrau. E eu estou dizendo a vocês que mesmo que ele pratique algo lá fora, que encontre aqui no mundo convencional do direito a adequação típica, ainda assim hoje, por uma visão moderna do penal, eu não posso mais dizer é típico. Eu até posso dizer é formalmente típico, mas eu não posso dizer é materialmente típico ainda. E isto, meus amigos, pressupõe que nós entendamos, mais uma vez, o conceito formal e material de crime. O conceito formal de crime é a mera violação da norma penal. Então, se o sujeito, lá na rua, ele pratica algo que formalmente se enquadra, se encaixa, se amolda ao que está escrito no Código Penal, ele formalmente praticou um fato típico. Agora é isto que eu quero desconstruir aqui na nossa aula. Porque nós temos que trabalhar também com a ideia material de crime. E o crime, sob o ponto de vista material,
ele está ligado, você lembra, ao princípio da ofensividade. É um comportamento humano que ofende ou que expõe a perigo bens ou interesses tutelados pela norma penal. Princípio da ofensividade ou lesividade. Quer ver uma coisa? Vem comigo. A teoria da tipicidade, a partir desta visão nova que eu trago aos amigos, ela passa a ser concebida como formal e material. Eu não posso mais me satisfazer com um simples enquadramento formal daquela conduta, aqui é a minha lei. Eu preciso ainda analisar se o fato é materialmente típico. Portanto, eu tenho que analisar a lesão ao bem jurídico, o princípio da ofensividade. E é por isso que eu falo hoje num direito penal da ofensividade. Olha só que questão legal para concurso. Um direito penal da ofensividade. O delito, eu escrevi aqui, não pode ser unicamente uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Por quê? Porque a conduta é penalmente relevante quando ela causa uma ofensa ao bem jurídico. E mais, eu me preocupo não só com conduta agora, mas também e às vezes principalmente com o resultado, que é a lesão ao bem jurídico. Muda-se, pessoal, a forma de ver o direito penal. Olhem o que eu escrevi embaixo. O delito não se fundamenta exclusivamente na ação, senão, sobretudo, no resultado. Tente entender isto. É desvalor da conduta? Claro que é. É desvalor, eu ainda preciso do desvalor da conduta. Quando o sujeito entra no supermercado e pega a barra de chocolates que custa R$3, conduta, comportamento desviante, desvalor deste comportamento. Agora eu preciso ainda ver se há desvalor do resultado. Eu preciso ver se houve lesão ao bem tutelado, que é o patrimônio daquela pessoa jurídica que é o supermercado. Então veja que, na verdade, nós precisamos analisar o crime tanto de maneira formal como de maneira material. Esse rapaz que entrou no supermercado, que pegou o chocolate que escondeu e que saiu sem pagar, ele lá no mundo do ser, ele praticou uma conduta que aqui no mundo do dever ser encontra enquadramento. Se nós analisarmos o artigo 155 do Código Penal, nós veremos que ele subtraiu para si coisa alheia móvel. Bom, perfeito. Se amolda perfeitamente a conduta dele à norma. Então nós podemos dizer, meus caros, que o fato é formalmente típico. Agora, atenção. Nós podemos dizer que ele subiu o primeiro degrau dos 3 da teoria do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade? A resposta de você deve ser depende. Cuidado com isso. O examinador, ele pode te perguntar o seguinte: esse rapaz que foi no super, pegou o chocolate e saiu sem pagar, ele praticou o fato típico? Veja, eu não estou perguntando, ou o examinador não está perguntando se ele praticou crime, porque você não quer ainda saber se tem ilicitude e culpabilidade. Ele está te perguntando: esse rapaz praticou o fato típico? A partir desta nova visão que eu trago para você, a resposta, ela é depende. Então você responde para o examinador: depende, excelência. Se nós estivermos trabalhando com uma doutrina clássica que concebe a tipicidade apenas como tipicidade formal, o fato é típico, é formalmente típico, porque ele se encaixa perfeitamente na lei. A adequação típica é perfeita. Ele subtraiu para si coisa alheia móvel. No entanto, excelência, se nós trabalharmos com uma visão moderna do direito penal, que não se satisfaz aqui no âmbito da tipicidade com a simples tipicidade formal, e se nós exigirmos também o outro âmbito moderno da tipicidade, que é a tipicidade material, nós temos que trabalhar com o princípio da ofensividade. E trabalhar com o princípio da ofensividade significa saber se houve lesão ao bem tutelado pela conduta do rapaz do chocolate. Ele,
ofendeu o bem tutelado patrimônio da pessoa jurídica de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do direito penal? Se justifica a intervenção do direito mais repressor que existe? Esta questão não pode ser resolvida com outros âmbitos, ramos do direito, notadamente o direito civil, com a reparação do dano? Paga lá R$5 e deu para a bola? Não. Eu ainda tenho que levar ele para a polícia, flagrante, depois autos por MP, denúncia, depois instrução, ouvir testemunhas, sentença, acórdão. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, para o furto do chocolate de R$3, é isto? O que eu quero é que você veja que há toda uma concepção material, então, da tipicidade. Se nós entendermos, meus amigos, que aquele rapaz, embora tenha praticado formalmente um fato típico, ele não ofende o bem tutelado de tal monta e com tal gravidade que justifique a intervenção do penal, nós vamos dizer, embora formalmente típico, o fato é, vem comigo, materialmente atípico. Você tem que voltar lá para as nossas aulas sobre princípios, onde eu dediquei 2 encontros para o princípio da insignificância. E nós vimos lá atrás que o princípio da insignificância tem esta natureza jurídica hoje. Ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Ainda que o fato do rapaz se enquadre formalmente ao que está na lei, se nós entendermos que não houve ofensa relevante a bem jurídico de forma a justificar a intervenção do penal, o fato é materialmente atípico. Joia? Olha só a questãozinha de concurso que eu trouxe para a gente hoje. Promotor Goiás 2012. O princípio da insignificância confunde-se com o princípio da irrelevância penal do fato. Aqui já tem erro. O primeiro não afasta a tipicidade material, uma vez que o fato será típico, formal e materialmente, ilícito e culpável. O segundo possibilita o arquivamento ou não recebimento da ação ou a absolvição penal nas imputações de fatos bagatelares próprios, ou seja, os que não possuem tipicidade material. Certo ou errado? A questão está errada, pessoal. A questão está errada. Me deixem aqui explicar aos senhores. Quando nós falamos em princípio da insignificância, falamos em bagatela própria. O fato já nasce irrelevante para o penal. E a consequência de uma bagatela própria, como você viu comigo hoje, é a exclusão da tipicidade material. Princípio da insignificância, bagatela própria, exclusão da tipicidade material. Agora, quando nós falamos no princípio da irrelevância penal do fato, que é outro princípio, ali desconfunde-se na questão, não, é outro princípio, e por mais contraditório que possa parecer, o princípio da irrelevância penal do fato diz que o fato não nasce irrelevante para o penal. Só que depois, lá na frente, se verifica a desnecessidade concreta da aplicação da pena. O sujeito mata alguém no trânsito. Isto é irrelevante para o penal? Claro que não! Só que pense, ele matou a própria filha. Ele se perdeu numa curva e matou a filha. A vida já puniu. É possível o perdão judicial? Em tese é. Então, lá na frente, eu vejo a desnecessidade concreta de aplicação da pena. Mas no princípio da irrelevância penal do fato, o fato não nasce irrelevante para o penal. E a sua natureza é outra, é uma causa de dispensa de pena. Então veja, princípio da insignificância, bagatela própria, exclusão da tipicidade material. Princípio da irrelevância penal do fato, bagatela imprópria, causa de dispensa de pena. Um abraço, meus amigos, e até a próxima. Tchau!